Olá, eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Manaim com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. Nós vamos tratar aqui, neste episódio, a respeito dos sinais da volta do Senhor Jesus. Sobretudo, trataremos a respeito dos terremotos. E vão ser a participação de alguns membros do grupo Ciência e Fé, por gravações de vídeo que vão interagir conosco ao longo deste episódio. Está aqui presencialmente o pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Maravilha. É interessante nós mencionarmos aqui que nós estamos repercutindo o evento Trombetas e Festas 2025, que ocorreu no último dia 29 de novembro. E para tratarmos a respeito desse sinal tão importante, que é o dos terremotos, sinal este que temos observado ao redor de todo o mundo, nós vamos ler aqui um texto base da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 7. Pastor Tiago, o texto nos diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui, neste breve versículo, pastor Tiago, nós vamos verificar já diversos sinais. Sim. O principal deles que nós vamos tratar hoje são os terremotos. Mas ao longo de todo o sermão profético descrito em Mateus 24, o Senhor Jesus ele vai descrever inúmeros sinais que antecedem a sua volta. E quando a gente vai ler o versículo 8, que ele descreve que mas todas essas coisas são o princípio de dores, mostra exatamente tudo isso que ele fala a respeito de sinais está de fato acontecendo nos nossos dias atuais. Então ele vai comparar esse princípio de dores com uma mulher grávida que está próxima a dar à luz e de fato nós temos observado tantas coisas ao nosso redor e que nos faz como igreja fiel glorificar o nome do Senhor por aquilo que está prestes a acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Se por um lado há de uma certa forma um lamento por acontecimentos ruins, muitas vezes catastróficos no mundo, né, que se refere às próprias enfermidades, às consequências dos terremotos que inegavelmente são muito ruins. Por outro lado, nós enxergamos estes sinais da redenção da igreja, né, de que em breve, muito em breve, estaremos com o Senhor na eternidade. E isso é muito importante para nós. Mas a gente, para poder entrar nesse assunto específico dos terremotos, já que é o tema central aqui, muitas pessoas dizem o seguinte, olha, mas por que terremotos são considerados sinais da volta de Jesus? Terremotos não sempre aconteceram na história do planeta, né? Há muitos relatos históricos antigos sobre esse assunto. Por que a gente pode dizer hoje que os terremotos são sinais da volta do Senhor Jesus? Dentro desse sermão profético do Senhor Jesus, em Mateus 24, ele vai falar de inúmeros sinais que, se você for analisar simplesmente pelo sinal, como guerras, rumores de guerras, terremoto, peste, fome, simplesmente por isso, você vai chegar numa conclusão errônea, né, de que isso sempre existiu, então que não é um sinal. Mas o que Jesus está querendo mostrar é o seguinte, que no caso dos terremotos e outros sinais, eram eventos locais. E agora se tornam eventos globais. Por quê? Porque diante de toda a globalização da informação que temos, um terremoto acontece em um local e nós aqui, assim, de pronto, já tomamos ciência. O que antes não era possível. Acontecia um terremoto do outro lado do mundo, demorava muito tempo para a informação chegar até nós. Mas hoje não. Hoje tudo isso é monitorado e é falado pela mídia em tempo real. Acontece o terremoto, rapidamente está sabendo aqui do outro lado do mundo como é que está, o que está acontecendo. E alguns terremotos hoje, diante desse monitoramento, alguns terremotos podem ser até antecipados, como foi o caso do Japão recentemente, que antecipou, olha, daqui a pouco vai acontecer um terremoto, vai acontecer tsunami, vamos fazer a nossa salvaguarda aqui que a gente precisa. Então você vê que todos esses sinais são sinais agora que apontam para o Senhor Jesus justamente por conta desse monitoramento. Muito bom. Maravilha. E a gente precisa sempre lembrar, né, que o Senhor Jesus deixou registrado
diante das palavras lhe dadas aos discípulos, diante desse sermão profético, para que a igreja ela tomasse o conhecimento disso. Sim. Então, a própria ciência, né, a evolução da ciência, e que, de certa forma, já estava profetizado lá no livro de Daniel, na ciência se multiplicará, ela permitiu, diante do monitoramento que os cientistas eles desenvolveram, para que todas as pessoas tivessem acesso a essa informação. Isso aí. Inclusive a igreja, para que ela pudesse se situar no momento profético que ela está vivendo. Né? É isso aí. Bom, agora entrando para o lado da ciência, eu vou chamar aqui agora a participação do pastor Fausto. Pastor Fausto, a respeito deste monitoramento que o pastor Tiago mencionou aqui, como que ele ocorre? Como que a ciência vai realizar o monitoramento dos terremotos no Brasil e também ao redor do mundo? Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. O que nós podemos falar acerca da rede de monitoramento de abalo sísmico, monitoramento de terremotos? Até a década de 50, esse tipo de monitoramento ele era um monitoramento local. Cada região tinha ali seus sistemas de monitoramento. A partir da década de 60, começa a haver ali uma integração maior, onde uma rede de sismógrafos, de equipamentos que registram abalos sísmicos, ela começou a atuar, porque era o período ali da Guerra Fria, então a necessidade era a verificação da existência de ensaios nucleares. Então, na década de 60, 60 países ali se associaram fazendo essa rede, e aí iniciou essa rede de monitoramento de abalo sísmico, com essa finalidade. Os sismógrafos são esses equipamentos que registram esses abalos terrestres, né? E esses abalos são resultados dos movimentos das placas tectônicas, especialmente nos pontos de encontro entre essas placas, que podem ser ali encontros onde elas colidem uma contra as outras, que é o chamado movimento convergente. Pode ser um movimento em que elas se afastam e são chamados de movimentos divergentes, ou pode ser movimentos laterais, que elas se movimentam de forma lateralmente, são chamados movimentos transformantes. Esses três movimentos são os principais e são os movimentos que, esses movimentos relativos entre uma placa e outra, desprendem bastante energia. E esse desprendimento de energia é o que gera o abalo sísmico e pode gerar também tsunamis, caso isso aconteça no leito dos oceanos. Então isso pode gerar tsunamis também. O que vai influenciar ali na magnitude do dano que pode ser causado por um abalo sísmico são alguns fatores, como, por exemplo, a região onde ocorre o abalo sísmico tem uma densidade populacional, uma densidade demográfica alta. Então, a chance ali de ter vítimas, de ter danos maiores. Construções que não são preparadas para suportar vibrações de abalo sísmico também podem maximizar esse dano. E, claro, o dano que é mais raso, mais próximo da superfície, o tremor, que é registrado ali mais próximo da superfície, esse tremor, sem dúvida, tem uma capacidade maior de causar dano. O tipo de solo também, tem tipos de solo que movimentam, que conseguem transmitir mais essa vibração e absorvem menos, e aí acaba causando mais dano também. Existe uma escala, foi criada uma escala física para poder registrar a magnitude desses danos. Pela década de 70, década de 90, esses sistemas eles ganharam ali algumas melhorias tecnológicas que eles passaram a ser sistemas digitais. E esses sistemas digitais, o que eles puderam proporcionar foi aumento na precisão e aumento na velocidade do processamento das informações ali. Inclusive, com o advento da internet, nesse período também fez com que a velocidade da informação aumentasse, e ali as notícias sobre terremotos fossem também veiculadas de uma forma mais rápida, até mesmo monitoramentos também de tsunamis, de vulcões, de terremotos, de tudo, né? Começou a ser tratado com isso, utilizando transmissão de dados até por satélite. Então ganhou uma velocidade muito grande. Um detalhe importante agora, em 2025, foi justamente uma rede de monitoramento através dos smartphones.
Então, os smartphones, eles têm os acelerômetros que são internos deles mesmo. Então, bilhões de smartphones estão espalhados pelo mundo e eles são monitorados acerca de vibrações que podem acontecer na região onde eles estejam. E isso ajuda também na rede de monitoramento. Isso iniciou nesse ano de 2025, esse sistema de monitoramento por smartphone, que foi uma novidade para esse ano, né? Então, terremotos, né, os sistemas de monitoramento de terremotos, hoje têm funcionado dessa forma. Maravilha, já tivemos agora a participação do pastor Fausto, daqui a pouquinho nós vamos chamá-lo novamente, mas é incrível mesmo a evolução tecnológica que nos permite o ser humano monitorar, né, terremotos ao redor do mundo inteiro, né, pastor Tiago? O que a gente pode concluir a respeito desses monitoramentos trazidos aqui pelo pastor Fausto? Você vê que quase que toda a Terra está monitorada com respeito a esses terremotos. Isso porque isso vai surgir, vai trazer efeitos no próprio país, às vezes no cultivo de plantas. Então, há esse monitoramento da ciência justamente com esse viés de trazer um conforto e até mesmo antecipar algumas coisas para que não ocorram tragédias, né, que são ruins. Mas a gente vê desses monitoramentos, e eu trouxe aqui um slide para os irmãos verem, de todos os terremotos que surgiram de 1900 para cá, que quando começa o monitoramento mais efetivo, né, de 1900 para cá, os 20 maiores terremotos, né, e esses dados vão até março desse ano, março de 2025. Os irmãos vão perceber que dos 20, apenas 4 desses grandes terremotos são anteriores a 1950. E por que a gente coloca 1950 como um marco temporal para nós? Porque um dos grandes sinais da volta de Jesus é o ressurgimento do Estado de Israel em 1948. Então, 1948 em diante, o Senhor Jesus fala, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Sim. Então você vai pegar aqui, olha, só dos 20 maiores, apenas 4 estão em 1950 para trás. O restante está tudo de 1950 para frente. Sendo que os 5 maiores de toda a história são de 1950 para frente. E aí você vê que esse monitoramento aponta diretamente para a volta de Jesus. E não tem como a gente olhar para isso e não visualizar esse sinal, né? Outro dado aqui, isso aqui só desse ano. Esse é um site de uma empresa americana que monitora toda a parte global de terremotos. Aqui nesse site você consegue ver em tempo real tudo que está acontecendo em praticamente todos os sensores que eles têm acesso. E aí esse ano não, isso aqui é uma média anual, na verdade, os terremotos de magnitude 5 até 5.9 acontecem 800 por ano. Hoje a gente consegue saber isso. De magnitude 6 a 6.9, 120 por ano. De 7 a 7.9, 20 por ano. E de 8 até 8.9, que são os mais severos, 1 a cada 8 meses. Então você vê que esse dado que a gente tem é um dado assim, significativo, porque você mostra exatamente isso, como o nosso monitoramento aponta para o cumprimento da profecia, que é a volta de Jesus. É interessante até nessa magnitude maior, 8.9, 1 a cada 8 meses, que coisa impressionante. Né? Esse ano, na Rússia, aconteceu de 8.8, né? No Afeganistão, aconteceu de 7.9, deixou a população sem água, sem luz, e tudo esse ano. Então, nós vamos ver que, e o de 5 em diante, 800 por ano. De 5 causa pouco prejuízo, assim. As consequências elas são menores, né? Mas são monitorados. E nesse site, qualquer cidadão é livre, qualquer cidadão pode entrar e acessar e vai monitorar esse terremoto em tempo real. Aí eu vou te perguntar, se nós olhássemos esse sinal da volta de Jesus, antes, vamos colocar em 1960 para trás, nós não teríamos esse monitoramento. Hoje nós temos esse monitoramento muito tecnológico para que todos possam ver que a palavra de Deus está se cumprindo na nossa geração, no nosso tempo. É isso mesmo. Muito bom. Bem, falamos aqui que nós teremos de novo a participação do pastor Fausto. Pastor Fausto, como tudo isto que nós falamos até aqui a respeito dos terremotos se relaciona com a volta do Senhor Jesus?
Conforme foi visto, irmãos, no evento Trombetas e Festas 2025, existem sim na palavra profecias que tratam acerca de terremotos. Como nós mencionamos aqui, os terremotos que acontecem nos leitos dos oceanos podem vir a gerar tsunamis. E isso também está na palavra do Senhor. Nós vamos encontrar também na palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 25, a palavra diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmanhando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então veja, irmãos, é exatamente o retrato daquilo que a gente vê quando ocorrem tsunamis, que são resultados dos eventos de terremotos, como nós já mencionamos aqui. E um detalhe importante que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, falando ainda acerca das profecias do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 6, a palavra fala assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vejam, ouvireis, nós ouviremos. Então, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, nós começaremos a ouvir de tudo isso que a palavra está falando. Então, começaremos a ouvir falar sobre terremotos. Detalhe importante, que essa rede de monitoramento, quando ela veio a surgir, a internet, quando ela começou a se aperfeiçoar, a internet também acompanhou esse tipo de aperfeiçoamento. E hoje nós vemos, praticamente em tempo real, as informações sendo divulgadas acerca de terremotos em diversos lugares, porque a integração dessa rede de monitoramento ela é global, ela é mundial. Então nós ouvimos falar acerca de terremotos em diversos lugares. Então a tecnologia de hoje ela veio contribuir para que essa profecia realmente ela viesse a se cumprir nos nossos dias. Mas um detalhe importante que está em Mateus 24, verso 8, a palavra diz assim: Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, como foi anunciado no evento Trombetas e Festas 2025, a importância da igreja compreender o momento que vive, importante de compreendermos que todas essas profecias têm se cumprido e apontam sim para o momento da volta do Senhor Jesus, que está muito breve, que está muito próxima. Então, meus irmãos, tudo isso é um alerta para nós, é um alerta para aquelas pessoas que nós amamos, que vivem ao nosso derredor, para nós estarmos anunciando e falando: Jesus está às portas, Jesus vai voltar. É momento de definição. E a igreja, ela anuncia o cumprimento dessas profecias para que estejam todos alertas. E é um momento de entregar a sua vida ao Senhor e se definir, porque Jesus vai voltar em breve para buscar o seu povo fiel, conforme foi anunciado ali no evento Trombetas e Festas. Que o Senhor nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Fausto, pelas contribuições. Olha, glória a Jesus, né? A igreja fiel, ela dá a glória a Jesus, de fato, porque Ele está às portas, né, pastor Tiago? Assim como, na verdade, nós temos observado sinais para a igreja, os avisos que estão aí para o mundo, a igreja ela sabe exatamente onde ela está, o momento profético que ela vive e como estamos ansiando por este momento final, o momento que estaremos com o Senhor para sempre na glória. E assim como você falou no início, e o Senhor Jesus fala na sua palavra, né, que é o princípio das dores, como uma mulher que está para dar à luz, né? O mundo, ele vive toda essa angústia, né? Tudo isso que está acontecendo, o mundo vive gerando o quê? Gerando a grande tribulação que vai vir sobre o mundo. Mas a igreja fiel não é. Ela vive o princípio das dores também, mas ela gera a grande volta do Senhor Jesus, a grande salvação, que é o arrebatamento da igreja. Exato. Então, enquanto o mundo está sofrendo as dores de parto para gerar a grande tribulação, a igreja ela sofre também nas dores de parto, mas ela sofre ao lado de Jesus para gerar essa grande salvação de nós estaremos para sempre na eternidade. Amém. O mundo, na verdade, tem uma expectativa de algo que ele nem sabe o que vai acontecer. A igreja, por outro lado, ela sabe exatamente o que vai acontecer. Isso é maravilhoso. Porque é uma fé que move a vida do servo, né? E nós sabemos para onde nós estaremos, que é com o Senhor na eternidade. Amém. Pastor Tiago, finalizamos aqui este episódio. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, irmãos. Até a próxima. Você que nos acompanhou em mais um episódio do programa Ciência e Fé,
Olha, compartilhe esse conteúdo se você está assistindo pelo YouTube, faça um comentário no chat e passe também as suas sugestões, que nós passaremos para os membros do Grupo Ciência e Fé e quem sabe a sua dúvida, a sua indagação possa se tornar em breve um tema deste programa. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.